Bom dia a todos, sejam bem-vindos à segunda edição aqui da série Tendências Regulatórias de Mercado, dos títulos temáticos, né? Títulos sociais, sustentáveis e verdes. A gente hoje, no segundo tema, vai ter um enfoque maior sobre as tendências relativas à ESG, vamos ouvir experiências, uma programação aqui um pouco relacionada ao que são, né, os ESG ratings, como eles podem ser importantes para o estímulo às emissões temáticas. Então, a gente aqui tem a organização e o prazer, de novo, de participar junto com o BID, né, a CVM. Eu sou a Daniela Barcas, eu sou analista aqui na Superintendência de Orientação Investidora da CVM, e também a gente tem a organização junto com a Bolsa, né, a B3, e a Sustainable Stock Exchange Initiative. Então, hoje a gente vai ouvir um pouquinho as palavras de boas-vindas e uma apresentação muito breve da Maria Neto, né, coordenadora da Divisão de Conectividade, Mercado e Finanças do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Depois a gente vai ter a apresentação da Ivone Vott, que é associate da HPL, né, passando um pouco as experiências aí das consultorias no âmbito da avaliação de ratings, de ESG, como isso pode ser importante e estimulante para as emissões temáticas. Depois ouvimos o senhor Fábio Zenaro, que é diretor de produtos, balcão commodities e novos negócios da Bolsa, da B3, né, passando um pouco a visão, né, de como as bolsas participam com produtos, com negócios nessa temática das emissões. E, por fim, nós temos a apresentação do senhor Sandro Damasio, que é assessor na diretoria de sustentabilidade da Eletrobras, que vai passar um pouco a experiência da empresa nessa avaliação de ESG rating. Então, com prazer que a gente faz a abertura dessa sessão, agradecendo novamente aos organizadores, a todos os palestrantes e ao apoio institucional do Laboratório de Inovação Financeira, o LAB, também. Muito obrigada, Maria, fica com você. Ok, muito obrigado, viu? Aqui é Maria Neto, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Um pouco como a Daniela falou, de novo é um prazer a gente estar aqui com o Laboratório de Inovação Financeira, com a equipe da CVM, com a B3, com a Sustainable Stock Exchange Initiative, para poder promover um pouco mais de conversa e entendimento sobre as tendências no mercado de títulos verdes sustentáveis. Pode passar para a próxima já? Eu vou conversar um pouquinho aqui, assim, a ideia que eu tinha aqui da gente conversar para entrar na discussão, era só dar um pouco de contexto, né? Quando a gente fala ESG, na verdade, a gente está falando de como as instituições, sejam financeiras, sejam corporações, gestionam seus riscos sócio e ambientais, né? E qual que é a governança que se estabelece para isso, né? A questão de gestão de risco socioambiental, particularmente do ponto de vista dos bancos, do sistema financeiro, do mercado de capitais, é muito importante, não só porque ela mostra a capacidade das instituições que estão fazendo investimento, dos projetos, considerarem o impacto negativo que eles poderiam ter no meio ambiente social e integrar, já desde o seu desenho, essas considerações, mas também porque elas oferecem, inclusive, oportunidades. No fundo, a concepção do que é o ESG engloba tanto a possibilidade de integrar nos negócios a preocupação do impacto positivo ou negativo ambiental, né? A necessidade de ter políticas de integração, de consideração com relação a questões sociais, como, por exemplo, força de trabalho, direitos trabalhistas, direitos humanos, gênero, né? E, por outro lado, também o G é uma parte cada vez mais importante, que é a governança. No sistema financeiro, a importância dos bancos, a importância dos emissores, a importância daqueles que estão participando do mercado, de mostrarem não só que os projetos, os investimentos têm um impacto positivo e não vai ter um impacto negativo socioambiental, mas que a instituição, como ela mesma, desenvolveu capacidades e tem formas de estar coordenando em toda a sua carteira, né, como esses riscos estão sendo tratados e como ela tem um impacto positivo socioambiental. Próximo.
A gente vê que essa questão, na verdade, tem se tornado crítica do ponto de vista de percepção dos investidores. Tá? Então, assim, no fundo, é muito interessante ver que o potencial desse mercado, que vem crescendo, mostra que cada vez mais os investidores estão buscando ativos, estão procurando investimentos onde não só os projetos têm um impacto positivo e consideram os riscos negativos, mas também as instituições por trás estão mostrando que elas têm um compromisso. Isso se vê no ponto de vista de números mesmo, a gente vê que existe um compromisso cada vez maior, a gente viu na World Economic Forum esse ano, né, um compromisso forte dos investidores, uma discussão forte sobre esse tema, mas também, de fato, né, os ativos globais hoje que têm esse tagging, a ESG, que busca ter essa marca ESG, são mais de 40 trilhões acumulados esse ano. Né? E no Brasil a gente também vê esse número de investimentos socialmente, ambientalmente responsáveis crescendo. Próximo. Essa pressão do mercado, ela, na verdade, aparece em diferentes dimensões no que é o mercado financeiro. O Laboratório de Inovação Financeira, a gente criou junto com a GIZ, né, que é a cooperação alemã, e junto com a CVM, com a Associação Brasileira de Desenvolvimento, para os bancos de desenvolvimento, lá dentro do laboratório, a gente criou um grupo de trabalho só para discutir essa questão de transparência dos ASGs, porque permeia o sistema financeiro de diferentes pontos de vista. Né? De um lado, a gente vê que os fatores ASGs são fatores, e a gente vai hoje discutir particularmente isso, cada vez mais demandados com relação a que são as emissões de títulos, sobretudo quando a gente fala de títulos temáticos, se eu for fazer um título verde, um título sustentável, qual que é a capacidade da instituição que está emitindo aquele título de demonstrar que ela tem uma responsabilidade socioambiental. Né? A gente vê também uma tendência muito forte na regulação, o Brasil foi muito inovador já com isso, com o Banco Central, alguns anos atrás, tendo a primeira regulação na região latino-americana do sistema financeiro ter obrigação de fazer planos e apresentar como ele gestiona esses riscos, mas a gente também está vendo uma tendência muito maior, uma tendência internacional, onde essa questão está permeando a nível de G20, a nível de discussão entre os bancos centrais e também no mercado de capitais, que eu acho que é a grande novidade. Né? Então, como é que a gente faz o disclosure, como é que a gente demonstra que essa pegada de impactos positivos de gestão de risco está integrada tanto no emissor como no seu investimento. Né? E a gente também está vendo isso, inclusive, com o dever fiduciário. Recentemente saiu, ano passado, uma grande, aliança de empresas e investidores que estão atrelando-se a, inclusive, detalhes de como, em qualquer investimento em termos de aquisições, contratação, etc., o tema é considerado desde o começo. Próximo. Para o que é o mercado de títulos, assim, por que eu acho que é importante essa discussão aqui? Quando a gente estava falando de títulos temáticos, e da outra vez a gente conversou um pouco o que são os títulos sociais, ambientais, títulos verdes, a gente, como é um mercado que foi bottom-up, né? Ele foi sendo criado pelo próprio mercado, as taxonomias do que é verde social variam, como a gente conversou da outra vez, a gente tem a ICMA como uma associação de mercado de capitais dando alguns princípios gerais, e logo há várias metodologias que estão por aí do que é verde e o que é social. O BID verificou, e um trabalho que a gente vem vendo, assim, com muitos das emissores que a gente vem apoiando para estruturar emissões de títulos, que mais e mais, além de demonstrar o impacto positivo, né, que a emissão vai ter em termos de que vai ser verde, então vai financiar energia renovável, vai promover inclusão social, etc., etc., os investidores já não consideram isso só suficiente. Eles querem também entender que as instituições que estão por trás dessas emissões, sejam elas soberanas, né? Sejam elas instituições financeiras, sejam elas empresas, como é o caso da Eletrobras, que vai falar aqui, eles querem ver que existe um compromisso de política institucional contínuo, né? De considerar esses temas não só no nível daquela emissão específica e daquele investimento, mas também como um todo. Né? E eles percebem isso como um risco importante de exposição.
né? E nesse sentido, o BID vem trabalhando muito com diferentes tipos de atores, porque a gente entende que a gente precisa ter mais transparência e clareza de como fazer esse disclosure, de como promover essa informação, porque eu acho que vai ser muito interessante a apresentação da HPL. Ainda o mercado de rating, por exemplo, de ESG, e o rating tem um impacto, né? Porque ela dá um rating a uma empresa, é um mercado um pouco ainda não muito transparente, então acho que assim, tem um espaço aqui importante para a gente trabalhar junto, e nesse sentido, eu acho que as bolsas de valor, que a gente vai falar um pouco da B3, e também o regulador tem um papel crucial de poder começar a dar sinais para o mercado do que são as coisas que a gente realmente precisa ter, ou que informações seriam boas de apresentar, de que forma orientar também os participantes do mercado, né? Os emissores, os próprios investidores locais, os bancos, para poder seguir essa tendência, né? Para o Brasil, eu acho isso extremamente importante, a gente está vendo uma tendência muito forte de discussão sobre qual é a seriedade, né, dos investimentos no Brasil com relação à governança socioambiental. Então, a gente acha que é extremamente importante essa discussão dentro do Lab, e o BID, aí individualmente a gente, em particular, também, de poder ajudar os diferentes atores do mercado. Com isso, eu fecho aqui e agradeço de novo a oportunidade de a gente estar tido aqui de conversar de novo com todo mundo um pouco sobre esse novo mercado de títulos temáticos. Obrigada. Obrigada, Maria. Muito interessante, acho que deu um bom panorama aí deu um overview aí da importância do entendimento, né, dos aspectos ESG, um mercado crescente, como você disse, no setor financeiro, que tem cada vez uma maior pressão para se tangibilizar, para se entender do que se trata. Eu acho que é uma boa oportunidade, então, agora para a gente introduzir a Ivone Vott, que é associate da HPL, e acho que vai passar uma boa visão de como a empresa faz essa avaliação, né, como um todo aí para a colaboração nos ESG ratings e outras avaliações com relação às emissões temáticas. Obrigada, a palavra é com você. Eu queria também lembrá-los todos, os participantes, que podem fazer as perguntas no chat, tá? Obrigada, Ivone, com você. Muito obrigada, Daniela. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao equipo BID, Lab, CVM e B3, Sustainable Stock Exchange, por me convidar a participar deste webinário. Como a Daniela já mencionou, eu sou associada da empresa HPL, somos uma consultoria de finanças sustentáveis, e nós apoiamos vários emissores de títulos temáticos se preparar para as suas emissões na América Latina. E o que temos visto, uma tendência muito importante, que os investidores, especialmente os investidores para os títulos temáticos, estão cada vez mais interessados em entender a performance ESG dos emissores. Então, por isso é que hoje eu vou falar um pouco sobre esse mundo dos ratings ESG e também a divulgação de informação ESG por parte dos emissores. Se poderia passar para o próximo slide? Perfeito. Aqui, então, eu vou começar com uma breve introdução sobre os fatores ESG, o que são e por que são importantes. Depois eu vou dar uma visão geral sobre o processo de emissão de títulos temáticos e depois eu vou me focar em duas áreas onde essas questões ESG realmente são consideradas por parte dos investidores na avaliação externa da emissão temática e também na divulgação ESG por parte dos emissores. No final, eu vou concluir com algumas oportunidades dentro desse mercado. Se podemos passar para a próxima. Então, as questões ambientais, sociais e de governança são critérios utilizados por investidores no mundo inteiro para avaliar a sustentabilidade de empresas, de governos, qualquer tipo de organização. E os fatores ambientais realmente consideram questões sobre o funcionamento dos sistemas naturais e podem incluir questões como a emissão de carbono, o uso de recursos naturais, a poluição.
enquanto os fatores sociais consideram relacionamentos entre as pessoas e as comunidades com essa empresa ou organização, vendo temas como os direitos humanos, a privacidade, políticas e relações de trabalho. E, finalmente, as questões de governança realmente consideram essas questões e essas regras e normas que gerem a empresa, o governo, qualquer que for, e também podem incorporar essas questões sobre a estratégia ambiental e social da mesma organização. Em conjunto, esses fatores são muito importantes para os investidores entender o perfil do inversão em termos de risco e retorno em crédito, seguros e investimentos. Se podemos passar para a próxima. Aqui, antes de entrar em detalhe, eu queria primeiro dar uma visão geral sobre o processo de emissão de títulos temáticos, para que realmente podemos todos entender os papéis dos participantes dentro desse mundo. Então, a diferença grande entre um título temático e um título de dívida normal é basicamente que o uso de recursos desse título vão para projetos que tenham impactos positivos na sustentabilidade, podendo ser impactos ambientais, sociais, os dois. O emissor cria um framework que basicamente descreve quais são esses impactos positivos e como é que essa empresa ou organização pode gerir mitigar os riscos associados com esses projetos. Esse framework é avaliado por parte de um terceiro que avalua se realmente está alinhado com os padrões internacionais, e isso assegura ao investidor que realmente é um título que se pode chamar como um título temático, com um impacto positivo. Além disso, o emissor tem o compromisso de publicar um relatório anual cada ano sobre o impacto dos projetos que está financiando através desse instrumento. Então, para manter esse processo em mente, agora eu vou falar um pouco mais sobre a parte da avaliação externa no próximo slide. Então, é recomendado, dentro dos princípios voluntários de títulos temáticos, de todos os emissores ter algum tipo de avaliação externa. Agora, a avaliação externa mais comum para os emissores é a opinião de segunda parte. E aí, a metodologia para avaliar os emissores, os terceiros olham duas coisas. Primeiro, eles olham se a emissão em si é alinhado com os padrões internacionais de títulos temáticos. Por exemplo, se o uso de recurso realmente vai para projetos que têm impacto positivo, que o emissor tem um processo para avaliar e selecionar os projetos, se tem uma gestão de recurso adequado para assegurar que realmente esse dinheiro vai para esses projetos, e finalmente se o emissor tem esse compromisso de divulgar essa informação sobre o impacto dos projetos cada ano. Pelo outro lado, e cada vez mais fica mais importante essa segunda parte para os investidores, é a avaliação do emissor. Aqui, independentemente da emissão, os terceiros também avaliam o performance ambiental, social e governança das empresas e organizações que estão emitindo os títulos temáticos, e também fazem uma pesquisa das controvérsias que estão que têm essas empresas e como é que essas empresas têm reagido e mitigado os riscos dessas controvérsias para em si fazer um rating da performance ASG. Em conjunto com essas duas coisas, o investidor tem uma visão mais ampla, não só sobre o impacto positivo do instrumento, mas também dos sistemas internos que o emissor tem para assegurar que o emissor pode mitigar e gerir os riscos ASG relacionados com esses projetos. Se podemos passar para a próxima.
Tá. Então, como eu mencionei anteriormente, os emissores de títulos temáticos têm o compromisso de divulgar informações sobre o impacto do uso do recurso cada ano depois de emitir o título temático. Esse relatório, na verdade, tem duas partes. Por um lado, tem a parte do uso de recursos, onde basicamente eles têm que dizer, ok, esse dinheiro foi para o primeiro projeto, o segundo, o terceiro, e qual é o saldo líquido até a final da vida do título. E, pelo outro lado, eles também fazem uma avaliação sobre o impacto dos projetos em questões ambientais e sociais. Aí, esses indicadores de impacto podem ser ao nível do portfólio em si, que é incluído dentro do instrumento, ou podem ser ao nível do projeto. E esse nível de detalhe é muito importante para os investidores que integram os fatores ASG, porque e é uma das razões porque eles são tão interessados nos títulos temáticos, porque esse tipo de emissores realmente tem esse compromisso de proporcionarem essa informação que é chave para a integridade do mercado de títulos temáticos. Agora, se podemos passar para o próximo slide. Concluindo um pouco essa conversa, nós vemos que agora que cada vez mais os investidores estão integrando fatores não financeiros nas suas avaliações dos investimentos, vemos um espaço muito positivo para a evolução da transparência no mercado. Por um lado, os investidores estão impulsionando os emissores para divulgar informação ASG, e também, pelo outro lado, temos princípios voluntários que estão recomendando essas ações, e também, em alguns países, temos certas regulamentações que estão regulando o mesmo. Pelo outro lado, também tem stakeholders muito importantes, como as bolsas de valores, que estão impulsionando o mercado também. Algumas já têm listados específicos para títulos temáticos, onde os emissores, para ser listados, têm que se comprometer de divulgar informações ASG. Tudo isso em conjunto são fatores muito importantes para ajudar a melhorar a transparência nesse mercado. Se podemos passar para a próxima. Para concluir, nós vemos que as emissões de títulos temáticos vão continuar a crescer e também a demanda dos investidores para instrumentos ASG vai continuar a dominar a indústria, e vemos um espaço muito positivo para a estandarização e a transparência na divulgação de informações ASG, que em torno pode criar melhores práticas ASG. Porque se as empresas têm uma melhor performance nesses aspectos, por alguma maneira vão também atrair mais capital desses investidores que estão procurando justamente isso. Então, muito obrigada pela atenção, e agora eu vou passar a palavra para a Daniela de novo, para o próximo palestrante. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ivone, muito obrigada, muito interessante, a gente percebe aí toda essa visão do mercado, né? A ESG também focado cada vez mais na transparência, e acho que todos os players aí têm um papel super importante nesse objetivo, né? E acho que agora a gente tem a oportunidade para entender como que a Bolsa, né? As bolsas de valores, no caso a própria B3, a gente vai ter a apresentação do senhor Fábio Zenaro, né, que é o diretor de produtos, balcão commodities e novos negócios da B3, como é que tem um papel primordial na indução, no fomento de novos produtos que possam alavancar ainda mais esses investimentos ASG, especialmente dos títulos temáticos. Eu agradeço a sua presença, Fábio, e passo a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui para os meus companheiros aqui de webinar, né? Sejam os palestrantes, mas também
a Maria e a Daniela aqui como representantes de BID e CVM, né, parceiros nessa iniciativa, e também a todos que estão acompanhando aí. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho mais nesse conhecimento sobre o tema, né? Do nosso lado, né, como é que a gente enxerga, né, como é que a B3 enxerga o papel de uma bolsa nesse mercado, né, ou o seu próprio papel nesse mercado? Eu acho que tem um papel mais básico, que serve para a gente, a maneira como a gente atua, não só nesse mercado, mas em outros, que é o papel de infraestrutura, né? Uma infraestrutura de mercado. Então, o que uma infraestrutura faz? Entre outras coisas, ela é um hub que conecta vários players de um determinado mercado, né? Nesse caso mais específico, emissores e investidores. Então, isso por si só é um aspecto muito relevante. Porque o fato de você conectar, e mais do que isso, né, conectar com transparência, com segurança, é que faz com que os mercados possam acontecer, né? Então, acho que esse é um papel mais básico. Mas a gente vê que, do ponto que especificamente sobre esse tema, o nosso papel vai além, né? Com relação às práticas ASG, né? A gente entende que nós também somos indutores dessas práticas, né? E a nossa oferta de produtos e serviços tem que ir nessa linha, né? E por que isso? Porque a gente acredita que a gente tem uma visão de que a sustentabilidade gera valor para todos no longo prazo, né? Então, é por acreditar nisso que a gente entende que deve investir nisso. Então, se eu pudesse resumir assim, né, são 4 grandes pilares, né, que a gente entende de atuação, né? E aí eu vou dar um pouquinho de exemplo, eu queria falar um pouquinho desses pilares, vou dar alguns exemplos práticos, de ações práticas, né, de mercados que já estão acontecendo, né, ligados a esse tema, e depois eu queria finalizar falando um pouquinho de condições de mercado também, né? Então, nos pilares assim estratégicos, acho que a primeira coisa que eu destacaria, né, a B3 é uma empresa alinhada com as melhores práticas de sustentabilidade, né? E nesse sentido, acho que até como exemplo, mas também a gente ter um indicador, né, acho que é muito utilizado, muito referência, né, que é o EASY, né, a gente entende que esse é um instrumento que alavanca essa gestão ESG, né? Então, é muito importante a gente ter um indicador, né, nesse sentido. Acho que vou até falar um pouquinho mais para frente, assim, uma das coisas que a gente, inclusive, está fazendo uma evolução, né, melhorias nesse indicador, mas a gente entende que ele, por si só, pode ser uma referência, pode ajudar a alavancar essa gestão ESG no mercado, né? O segundo pilar que a gente fala é o de indução das boas práticas do ESG, de ESG no mercado brasileiro. Como é que a gente faz isso? A gente entende que é muito importante compartilhar essas boas práticas, né? Não só entre emissores, mas investidores. Então, tem um tema aqui que é informação, né? Que é educação, que é muito importante. Então, essa é uma maneira, quando a gente faz esse compartilhamento de experiências, de conceitos, né? A gente ajuda também a fomentar, né, as boas práticas, né? E também, né, toda a parte de capacitação, né, eventos, enfim, participação em eventos locais, etc. Acho que tudo isso, de uma certa maneira, está muito ligado à questão de informação ao mercado, aos participantes, emissores, investidores, que é uma coisa importante, né? Muito importante para isso acontecer. Então, partindo para o que a gente chama de terceiro, e aí eu vou gastar um pouquinho mais de tempo falando, terceiro pilar, a gente fala um pouquinho da questão de produtos mesmo. Mas o que a gente tem disponível na prática? Legal, dá para entender isso, né? Que tem essa indução, tem essas práticas, tem esses exemplos, que é o compartilhamento, que a Bolsa pode fazer, mas em termos práticos de produtos. Então, acho que pode dar aqui, gastar mais um pouquinho falando de alguns temas. Então, acho que uma das coisas são os indicadores são importantes, né? Acho que são uma referência, e nesse sentido a gente está reestruturando, acho que estão 2 indicadores nessa linha, que são o EASY, que eu comentei. Então, a gente está fazendo uma série de revisões, toda a parte do questionário que é feito, a gente deve contemplar aí, em 2020, 2021, fazer uma análise mais setorizada, né? Entendendo as diferenças e as realidades dos diferentes setores. Então, a gente entende que que a gente vai conseguir fazer uma evolução, tornar um indicador ainda melhor do que ele se apresenta hoje. E o mesmo vale para o ICO2, né? Então, a gente entende que, enfim, é uma mudança principalmente para poder atrair mais empresas, para aumentar um pouco
o escopo de empresas que podem se, vamos dizer assim, integrar esse índice CO2, né? Então, a ideia é que eles sejam mais replicáveis e, de uma certa maneira, mais atrativos para o investidor. Então, essa é uma linha mais na linha dos índices. Agora, a gente está fazendo também algumas ações relacionadas a produtos mesmo. Então, a gente já tem hoje na B3 uma série de títulos verdes, né, de green bonds lá registrados através dos instrumentos que estão disponíveis, né, as debêntures, CRIs e CRAs. Hoje a gente tem 13 emissões registradas na B3, né, de 11 empresas diferentes, totalizando um volume de quase 4 bilhões de reais. Ainda é um volume pequeno, né, mas a gente vem crescendo e a gente tem sentido tanto uma demanda do lado de investidores, quanto uma propensão maior dos emissores para fazer as emissões com essa característica, né? Então, o que a gente fez lá? Então, a gente tem na nossa plataforma, né, não só a parte do que a gente chama, né, de depósito, né, identificação, lá com toda a identificação do título, etc., mas também a gente identifica, a gente tem uma plataforma para negociação desses títulos, né? Tanto títulos públicos quanto privados, que é o chamado trader, né? Então, essa é uma plataforma que permite que os players negociem esses títulos, e a gente nessa plataforma também identifica, né, separa, consegue identificar quando se trata de uma negociação de título verde. E a ideia é dar mais clareza sobre isso e que com um maior número de emissões, a gente possa, inclusive, trazer dados para entender se, eventualmente, esses títulos verdes eles têm características diferentes. Ele tem vantagens, né, trazer um pouco dessa clareza para o investidor. Por exemplo, lá fora, né, na Europa, que isso já é um mercado mais consolidado, mais antigo, já tem estudos que mostram que os títulos verdes, né, emitidos pela mesma empresa, com mesmas características, quando comparado com um título normal, normalmente ele tem um comportamento de menor volatilidade, né? Então, em momentos que você tem uma volatilidade mais alta, a volatilidade desses títulos verdes, ela tende a ser menor, já tem estudos nesse sentido. E um pouco do que está, né, um pouco da teoria a respeito disso é que, em teoria, esses títulos, os investidores desses títulos tendem a ser mais, vamos dizer assim, mais fiéis, né? Então, eles se mantêm nos títulos. Então, mesmo em ambientes mais voláteis, há uma tendência que eles tenham um comportamento com menor volatilidade, né? Na medida em que cresça, né, a busca, né, os tipos de investidores voltados para esses títulos, pode ser que a gente chegue num momento que tenha uma conclusão que, eventualmente, sai, inclusive, mais barato você emitir um título verde comparativamente a um título tradicional, né? A gente não sabe se isso de fato vai acontecer no mercado local, é uma teoria de que isso possa vir a acontecer. Então, um pouco do nosso trabalho também de identificar, separar, digamos assim, os títulos verdes, é que a gente, quando tiver um volume mais robusto, possa fazer estudos e fazer uma comparação, né, que seja razoável para entender o comportamento desses títulos verdes. É um pouco essa nossa agenda, especificamente com relação a green bonds, né? Eu acho que também só nessa linha, né, a gente tem procurado, né, também fazer a conexão com especificamente com os investidores institucionais que são especializados. Então, a gente tem feito um mapeamento, né, desses fundos especializados, no sentido também de facilidade, né, nessa função nossa de conectar o mercado, né? E também eu queria ressaltar aqui também um apoio nosso, né, na plataforma de transparência de Green Bonds para América Latina e Caribe, né, que é do BID, porque a gente também dá mais visibilidade ao que está acontecendo. Então, acho que informação, né, voltando aqui aos outros pilares que eu comentei, informação é um negócio muito importante aqui, né? E o quarto pilar que eu comentaria, que está ligado também para produtos, né, que seria um que a gente chama de novas frentes de negócio ASG. E aí o que eu destacaria aqui, eu acho que a gente está voltando a ter uma discussão no mercado a respeito, inclusive com reguladores, a respeito do mercado de carbono, né? Então, acho que tem uma discussão de qual seria um melhor modelo, enfim, existem alguns modelos ao redor do mundo. Então, a gente está ouvindo essas discussões, e, obviamente, a gente tem um papel relevante, quer contribuir nessas discussões, para que, eventualmente, a gente venha a ter um mercado de carbono também importante aqui no Brasil, né? Acho que tem um potencial, a gente não precisa pensar muito no potencial que tem
né, esse mercado aqui no Brasil. Então, faz todo sentido. Acho que o ambiente é todo favorável para que a gente tenha um desenvolvimento desse mercado, né? E por último, acho que lembrando desse mercado, a gente tem recentemente lançou um título que tem um pouco essa característica de mercado de carbono, né? Um pouco diferente, mas guarda alguma conexão com isso, que é o registro dos CBIOS, né? Então, só para quem está nos acompanhando que não conhece, o que são os CBIOS, né? Existe um programa do governo denominado RenovaBio, que é um programa que visa incentivar a produção de biocombustíveis, né? E como é que ele faz isso? Existe, para cada tonelada de gás carbônico, né, que é evitada com a produção de biocombustível, né, ele gera um CBIO, né, por quem está fazendo essa venda de biocombustível, e por outro lado, o programa RenovaBio coloca uma obrigatoriedade, né, de cumprimento de meta do lado dos distribuidores de combustível fóssil de fazer aquisição de CBIOS, né? Então a ideia aqui é um pouco um estímulo para a produção do biocombustível, né? Apesar de assim, esse mercado nasce muito nessa relação, né, do vendedor do biocombustível com o distribuidor de combustível fóssil, nada impede que isso depois também vá para outros mercados, né, para outros tipos de investidores, né? A gente chegou já até um caso de aquisição, né, para compensação de emissão de carbono de uma instituição, né, de uma associação, né, de agronegócio que fez essa aquisição, um valor pequeno, mas é muito simbólico, né? Então esse é um mercado que tende a se desenvolver. Por conta da pandemia também, né, tá havendo uma revisão desse programa, mas a gente entende que essas metas sendo estabelecidas, a gente tem alguma liquidez nesse mercado ao longo dos próximos anos, tá? Então, esse é um pouco das frentes que a gente já está operando, que tem relação aqui com esse tema com o tema ESG. E por fim, aqui para não querer me alongar muito aqui também, mas para falar um pouquinho, eu acho que não, e para concluir a minha fala, a gente não pode esquecer as circunstâncias de mercado. Então, às vezes a gente tem, né, uma ideia, puxa vida, tem umas ideias, muitas, a gente aprendendo o que acontece no mercado lá de fora, mas se a gente não tem as condições locais para o mercado se desenvolver, as coisas não acontecem. E aí eu queria destacar muito a questão de taxa de juros. A gente está vivendo o nível mais baixo de taxa de juros que a gente já teve, né? A despeito da questão da pandemia, que obviamente acelerou isso, mas a gente já vivia isso, né? E isso dá uma condição muito grande para o mercado de capitais se desenvolver, né? Então, acho que esse é um fator muito importante. Talvez a gente estivesse discutindo esse tema há 4, 5 anos atrás, a nossa chance de ter um sucesso seria bem menor. Por quê? Porque a gente está falando de taxa de juros 12, 13, 14% ao ano, que é muito desestimula muito o mercado de capitais, né? E também do lado do investidor, acho que também desestimula, né, a investir no mercado de capitais. Então a gente tem, talvez, esse é o aspecto mais importante do lado de mercado, e sem dúvida nenhuma, esses títulos ASG pegam carona nisso, né? E muito importante olhar também o lado do investidor, né? A gente fala muito do lado do emissor, mas o lado do investidor. Então, o investidor também está sendo naturalmente, com essa queda de juros, provocado a olhar outros mercados, né? Então, a gente viu um crescimento, por exemplo, se a gente for falar em pessoa física, a gente viu um crescimento enorme nesses últimos 2 anos, né? Quadruplicou o número de investidores pessoa física em ações, por exemplo, né? E muitos desses investidores com um perfil muito mais jovem, né, na casa dos 20 e poucos anos, o que faz sentido, né, num mercado mais arriscado, né, que é o mercado de renda variável, mas também essa geração também, do ponto de vista comportamental, eventualmente também pode alavancar, né, a gente entende que pode alavancar também esse mercado, né, esses títulos. Então, acho que tem uma questão aqui, taxa de juros baixa, comportamento de investidor, pessoa física e o institucional que a gente já comentou aqui, né, que a gente tem visto mais investidores institucionais também especializados no tema, ou adquirindo produtos, né, com essa temática ESG. Então, a gente tem condições muito importantes que podem ajudar esse mercado. Enfim, eu acho que, né, a despeito da situação desse exato momento da pandemia, né, que é mais crítica e certamente atrapalha um pouco, apesar da gente estar se surpreendendo, né, no mercado de capitais, com as emissões, aberturas de capital, enfim, e mesmo com as emissões de título, que obviamente foram reduzidas, mas a gente vê um
potencial muito grande para o desenvolvimento desse mercado, e além do mais, a questão comportamental ajuda muito, e eu acho que o passar desse momento mais crítico, a gente vai ter boas oportunidades aí para esses títulos com essa temática. Tá? Queria encerrar por aqui, voltar a bola para a Daniela, e, enfim, continuarmos com a discussão aqui. Obrigada, Fábio, muito obrigada. Que é importante a gente entender, né, o que já está sendo feito também, né? Então, toda essa questão do mapeamento, de ter uma plataforma, de ter os índices, mas também pensar no que você mencionou dos novos negócios, oportunidades, né? E olhar, acho que fez uma avaliação bem interessante, né? De olhar o investidor, o mercado, e agora acho que a gente pode ter a visão, né, do emissor, né? De experiência prática, um pouco como que isso é concebido, né, com uma experiência de uma empresa como a Eletrobras, né? Então a gente vai ter oportunidade de ouvir o nosso próximo palestrante, que é o Sandro Damasio, assessor da diretoria de sustentabilidade da Eletrobras. E eu só queria um novo lembrete aqui, que podem fazer as perguntas pelo chat, tá bom? Obrigada. Sandro, a palavra é com você. Obrigada. Obrigado, Daniela. Bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse webinar e cumprimentar os colegas que aqui fazem parte também do webinar e todos os participantes que estão conectados. Em nome do nosso diretor de Gestão e Sustentabilidade, Dr. Luiz Augusto, a gente traz aqui uma experiência da Eletrobras sobre aspectos ESG e também sobre esse processo de certificação para Green Finance. Podemos colocar a apresentação, por gentileza? Então, a Eletrobras, a gente está falando de uma empresa que é líder em geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. A gente detém 30% da capacidade instalada de geração de energia no Brasil, composta por uma matriz 96% de fontes de energia limpa. A gente teve 185 gigawatts-horas de energia produzida no ano passado, e a gente tem também uma grande participação na parte de transmissão, sendo detentores aí de 45,2% de todas as linhas de transmissão do país, com uma extensão de mais de 71 mil quilômetros de rede. Pode passar, por favor? Essa é uma estrutura societária, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Eletrobras. Nós somos uma holding que detém algumas participações em empresas que atuam na geração. Então, nós destacamos aí Itaipu. Nós somos detentores de 50% do capital de Itaipu e também da Eletronuclear. E das empresas de geração e transmissão, nós somos donos de Furnas, Cheste, Eletronorte, CGT Eletrosul, Amazonas GT. Temos também uma empresa de participações, que é a Eletropar, e somos os principais patrocinadores do Centro de Pesquisa em Energia Elétrica, o CEPEL. Além disso, nós temos participação minoritária em sociedades de propósitos específicos, SPEs, que totalizam algo em torno de 130 SPEs que as empresas Eletrobras fazem parte. Pode passar, por favor. Recentemente, publicamos o nosso plano estratégico de longo prazo, que vai de 2020 a 2035. Revimos nossa identidade empresarial e o nosso propósito é colocar toda a nossa energia para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, exatamente seguindo o que a Maria Neto comentou na sua exposição, a gente busca integrar o nosso negócio, né, ao desenvolvimento sustentável. A visão de futuro é ser uma empresa inovadora de energia limpa e reconhecida pela excelência e sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela é a nossa maneira de fazer negócio. Então, ela está totalmente integrada à nossa estratégia empresarial e também à nossa forma de gerir o nosso objeto social. Pode passar, por favor. A gente traz aqui uma apresentação sobre o nosso relatório anual, que é o nosso principal instrumento de reporte do desempenho ESG. Então, todo ano a gente faz o relatório, disponibiliza em nosso site,
e a gente traz um highlight do resultado de 2019, onde a gente traz os aspectos aí ESG, uns 30 indicadores da parte ambiental, 28 indicadores da parte social e 33 da parte de governança. Além desses, a gente tem também indicadores de perfil corporativo, resultado financeiro, cibersegurança, transformação digital e indicadores setoriais. Totalizam 140 indicadores presentes no nosso relatório anual, onde a gente coloca todas as nossas práticas de gestão, buscando aderir às melhores práticas de mercado em termos de sustentabilidade. Pode passar, por favor. Como foi falado no início, né, e até a exposição do Fábio, da B3, que falou sobre o EASY, a gente tem dentro dos indicadores de sustentabilidade, além de tudo, grandes parceiros, né, porque a gente participa de alguns, a gente coloca aqui nesse slide alguns deles, que eles passam são parceiros no sentido de apontar melhores práticas. Né? Então, a gente, como uma empresa negociada em bolsa, né, nós somos negociados na bolsa na B3, em Nova York e na Bolsa de Madrid. Então, a gente tem o compromisso de tornar nossas práticas públicas. Então, participar de índices tem esse referencial e as práticas que são requeridas dentro desse índice, geralmente, elas influenciam o nosso dia a dia. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre como esses índices de sustentabilidade nos influenciaram e falar também especificamente do nosso desempenho no Vigel, que foi a primeira vez que participamos esse ano e teve muita conexão com a questão da certificação de Green Finance. Pode passar, por favor. Atuar com o tema ESG dentro da empresa é um desafio enorme, principalmente para uma empresa como a Eletrobras, que é holding, que, como mostramos para vocês no slide anterior, a gente tem uma série de empresas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem questões de cultura, regionalidade, especificidade de cada um dos negócios, e a gente precisa consolidar todas essas informações para a gente poder dar ao mercado essa noção do que as empresas Eletrobras estão fazendo na execução do seu objeto social. Então, esse desafio a gente traz aqui como que a gente consegue atuar dentro de tanta diversidade, estruturando uma comissão executiva de gestão da sustentabilidade. Essa é a forma que as empresas Eletrobras elas se estruturaram para tratar dos temas que são os mais variados. Né? A gente tem tema que vai de P&D, a eficiência energética, a universalização de energia, saúde e segurança e vários outros temas afetos ao núcleo ESG, né, ou a ESG. Então, só dessa forma que a gente consegue engajar de uma forma transversal todas as diretorias dentro da holding e também dentro das empresas, para a gente ter não só um fluxo de informação para priorizar o relato aos stakeholders, mas também a gestão dos temas. Então, cada uma dessas caixinhas amarelas que a gente apresenta representa um tema dentro da comissão que tem responsável e suplente, que são os líderes desse tema, né, dentro da comissão e fazem todas as tratativas junto aos demais stakeholders internos e externos para gerir o tema. Pode passar, por gentileza? E dentro dessa visão que a gente falou dos índices e da atuação da comissão, a gente vai percebendo o que é importante para os nossos stakeholders, né? Seja investidores, seja também as comunidades, os fornecedores, clientes, os próprios empregados, parceiros comerciais. Então, como que você dá uma resposta a esses stakeholders, considerando toda a diversidade do seu negócio, os impactos positivos e negativos gerados pelo seu objeto social? Então, para dar uma resposta a essa série de informações, a Eletrobras ela preparou um programa de sustentabilidade que é chamado Programa Sustentabilidade 4.0, que teve alguns motivadores interessantes que a gente traz aqui e que estão muito conectados ao que a gente discutiu até o momento aqui nesse webinar. O primeiro é a matriz de materialidade. Então, a gente consulta periodicamente os nossos stakeholders sobre os temas que são mais impactados na vida de cada um deles a partir dos nossos negócios. E também a nossa estratégia empresarial, que ela detém a visão aí de tendências, de percepções, cenarizações e decisões para onde que as empresas Eletrobras elas vão trilhar nos próximos anos.
Então, juntando essas duas percepções do stakeholder, que é essencial para a perenidade do negócio, e a nossa estratégia empresarial, que aponta o norte, a gente tem um resultado de uma matriz de materialidade. E daí vários temas foram identificados, e isso faz parte de uma necessidade de reporte e também de gestão. O nosso próprio plano diretor de negócio e gestão está colocado aí, foi um dos motivadores. A Agenda 2030, com os 5 ODS que até então eram priorizados. Os principais temas ESG, e a gente vai destacar aqui os demandados dentro da certificação Green Finance, a nossa política de sustentabilidade e os índices, como eu comentei. Então, todos esses motivadores nos levaram a criar um programa que seria uma resposta a esses stakeholders, como esses temas que a gente tem captado, como que a empresa tem internalizado dentro da sua execução do negócio, sua execução da estratégia e do objeto social. Pode passar, por favor. E aqui a gente traz um pequeno highlight sobre o processo que a Eletrobras participou esse ano de certificação para emissão de Green Bonds. E dentro desse processo, a gente observou quais eram os requisitos de informações demandados pelos certificadores, pelo Second Opinion e, de uma forma geral, nas emissões de Green Bond, quais são as informações que eles são requeridas. E a gente destacou alguns desses aí, como aspectos de governança do empreendimento, direitos humanos, trabalhistas, qualidade de emprego, saúde, segurança, condições de trabalho, as comunidades locais, aspectos socioambientais na cadeia de suprimentos, a biodiversidade e como que a empresa gere a sua questão, a parte ambiental. Então, esses aspectos também foram embutidos, né, dentro de um programa de sustentabilidade para aglutinar as ações que a gente já vem fazendo em vários dos projetos que nós executamos, para que a gente tenha um avançar dentro das práticas que a gente entende que há espaço para melhorias. Pode passar, por favor? E dessa forma surgiu o programa Sustentabilidade, foi elaborado dentro desse espírito, que é exatamente fazer com que os temas ASG, eles não apenas sejam colocados em relatórios ou ditos que são importantes para as empresas, mas efetivamente evidenciar aos stakeholders que esses temas estão influenciando na gestão. Então, o programa Sustentabilidade 4.0 foi formado, envolvendo todos os stakeholders das empresas Eletrobras e os 6 capitais preconizados dentro da estrutura, do framework do relato integrado. Pode passar, por favor? Dentro do programa, nós temos 12 iniciativas projetizadas que atuam de forma transversal em todas as empresas Eletrobras, onde os temas eles atingem desde a alavancagem do capital humano, passam por sinergia com a indústria 4.0, essa indústria conectada com uma série de informações a serem tratadas, com transformação digital. Então, essa iniciativa está conectada aqui nesse projeto. E tem uma série de iniciativas, passando também por certificação de energia proveniente de fontes limpas, que é uma das iniciativas, transição energética e por aí vai. Então, esse programa de sustentabilidade ele é um feedback para os nossos stakeholders que esses temas, efetivamente, eles estão fazendo parte da gestão das empresas Eletrobras como base nessa conversa, nesse diálogo com os stakeholders. Pode passar, por favor? E, por último, para a gente fechar a nossa apresentação, a gente traz um pouco da experiência que foi o projeto de certificação para a emissão de títulos verdes. Então, esse foi um projeto que, dentro da nossa estratégia, foi elencado como um dos projetos a serem tratados dentro do plano diretor. Então, a gente começou esse caminho em 2018, quando foi aprovado dentro do nosso PDNG de 5 anos. E a gente começou as tratativas e a nossa área internacional esteve à frente dessa iniciativa, com a liderança da Tatiana Valpassos, que está aí na esquerda, um pequeno slide. E uma série de ações foram feitas, uma parceria junto ao BID, né? E aí teve também envolvimento da Cital e aí o próprio Vigil Aires como um second opinion. E a gente, dentro desse processo de busca da certificação,
tinha a avaliação, o assessment, né, a ESG da Vigel, que nós não participávamos até então. A gente tem uma série de índices que a gente já historicamente participa, o Vigel ainda não era um deles, e dentro desse processo da busca de certificação, foi decisão da administração a gente participar e responder efetivamente ao questionário do Vigel. E um pouco do resultado a gente coloca em tela, que são as barras verdes, comparado às barras azuis, que são de 2018 e as verdes de 2019. Então, a gente pode perceber que teve uma melhoria considerável do desempenho, muito fruto realmente do engajamento na resposta do assessment. E isso mostra que a Eletrobras, ela, com suas práticas, ela já demonstra um avançar considerável em termos dos aspectos considerados aí como boas práticas quando se fala em ASD. Para fechar aqui o nosso conteúdo, próximo slide, por gentileza, e o resultado dessa parceria, desse projeto, né, de certificação Green Bonds e essa resposta ASD, que é mais amplo, que responde vários outros índices, está ligado à busca da perenidade dos negócios das empresas Eletrobras. Ele teve como resultado uma grata surpresa para todos, que tiveram aí os seus esforços reconhecidos, mostrando que a Eletrobras figura entre a primeira empresa no total de 49 do setor de eletricidade e gás nos mercados emergentes. Então, nosso desempenho dentro desse índice, o Vigel, foi realmente muito bom. E também no mundo a gente teve uma posição aí muito interessante, tendo em conta que foi nossa primeira participação efetiva, né? Então, esse era o conteúdo que a gente tinha para trazer para vocês, mostrando que as práticas dos temas ESG, não simplesmente para responder assessment no questionário, né? Mas é muito mais que isso, realmente são as empresas buscando conectar os seus negócios, né, com as necessidades da sociedade. Então, quando a gente tem esse match, né, os negócios com necessidade da sociedade, com desenvolvimento sustentável, realmente a gente vai estar falando de negócios sustentáveis e que trazem mais impactos positivos do que negativos para a sociedade. Então, era isso. Eu também queria falar do EASY. A gente também participa aí com a B3 do EASY já há vários anos. A gente está participando nesse momento do assessment e também tem sido muito importante para a gente esse índice de sustentabilidade do EASY para a gente melhorar as práticas na Eletrobras. Pode passar, por favor. E por último é isso. A sustentabilidade, ela não é um destino, né? É uma jornada. E a gente está dentro dessa jornada aí e ter a parceria de vocês e dentro desse processo de certificação Green Finance é muito importante para a gente seguir avançando. Muito obrigado, fico à disposição. Nós que agradecemos, Sandro, muito obrigada. É interessante ter toda essa visão da empresa, não só focada, né, nas emissões, mas a sustentabilidade como um programa, como algo mais integrado, né, na companhia, muito importante. Eu queria fazer, então, agradecer novamente a apresentação de todos. A gente está com um tempo bastante avançado, mas temos uns minutinhos aí para perguntas. Acho que chegaram algumas bem interessantes, acho que pelo menos a gente consegue fazer uma parte delas. Só queria solicitar aos palestrantes serem o mais breve possível na resposta. Para Maria, seria avaliar a pergunta que chegou assim, como evitar, qual seria a sua percepção de como evitar greenwashing e um pouco do rainbow washing também, né, mais voltado para os ODS, né, assim, novas taxonomias de washing. Então, eu queria ouvir você um pouquinho. E também uma pergunta que é uma outra pergunta, mas está correlacionada, porque tem a ver com a credibilidade da avaliação ESG, né? A pergunta é como garantir a independência das second opinions, tendo em vista que a consultoria, a emissão, né, essa avaliação é paga pelo próprio emissor.
Perfeito. Eu acho que tem 2 ou 3 coisas. Primeiro, com relação ao green ou ao rainbow washing, né? O BID justamente é a bolsa que mencionou isso, né? Parte da questão é fazer a informação mais e mais transparente. No momento em que as metodologias são metodologias de mercado, é verdade que pode até haver confusão no primeiro momento, se o investidor não conhece muito bem o mercado de títulos verdes ou sustentável, né? Entender como é que eu posso me assegurar que aquele projeto realmente segue ou não bons critérios e tem resultados, e, sobretudo, depois da emissão, que os recursos vão ser usados para esses fins, né? Então, acho que, assim, de um lado, é interessante da gente estar vendo cada vez mais o uso de second party opinions, inclusive de certificações como a da Climate Bond Initiative. Então, do ponto de vista de assegurar o mercado, a gente vê que cada vez mais se busca essa revisão, pelo menos como uma terceira parte olhar que aquilo corresponde de fato ao que disse que ia fazer. Mas é muito importante o tema de transparência. Então, por isso que o BID está promovendo a nível regional o que a gente chama a plataforma de transparência de títulos verdes, a Green Bond Transparency Platform, que é uma plataforma que a gente está justamente oferecendo para aqueles emissores que já emitiram no mercado, incluir informação e relatoria do que foi feito com os investimentos, né? O que foi feito com os recursos da emissão e demonstrar, assim, com relatoria, o que está sendo, de fato, ocorrendo com os projetos. Eu acho que, com relação à questão ASG, é onde a gente vê uma necessidade de promover, de fato, cada vez mais a padronização e informação, porque são 2 coisas diferentes, né? Uma é relatorar o que foi o impacto do investimento, né, de acordo com as metodologias verde ou rainbow, tá? E assegurar que não há washing no sentido que, de fato, o investimento vai no que ele disse que ia ir, que ele tem um impacto positivo ambiental. Mas também, além disso, tem uma outra preocupação, que é a preocupação, essa entidade pode estar fazendo financiamentos que têm um impacto positivo ambiental, mas a entidade é comprometida, ela continua mantendo informação, gestionando os seus riscos, etc., né? Então, essa informação sobre a questão de governança e da instituição, né, que eu acho que é importante também a gente poder estimular a relatoria, o disclosure, a informação, além da informação relativa aos títulos em si, né? Isso é um pouco o que foi a experiência da Eletrobras, que aqui o Sandro um pouco explicou. Eu acho que é interessante de ver um trabalho de não só fazer um second opinion do framework, né, para a emissão, mas também da capacidade da instituição. Agora, isso dito, de fato, não é tanto um problema, a meu ver, de contratar a consultoria e ela fazer, porque, no fundo, são algumas entidades que são reconhecidas já por investidores, né? E, como qualquer auditoria, elas têm que ter uma certa obrigação de seguir certas regras. Não obstante, eu acho que é menos esse o problema, mais o problema com a ESG em particular, como eu dizia, como a maioria das metodologias ainda hoje, sobretudo para os títulos temáticos, não tem, eu diria, pior ainda para os que não são temáticos, não tem um requerimento muito claro do que você tem que realmente reportar, apresentar com relação aos riscos, gestão de riscos ASG, existe um perigo no mercado que cada entidade que faça essa análise ASG use uma metodologia diferente. E, na verdade, a experiência que a gente viu, aí a Ivone tocou um pouco nisso, é um pouco até o contrário. O que está acontecendo hoje é que alguns investidores contratam essas empresas de rating, né, que usam informação pública, fazem uma análise muito por cima, e às vezes essa análise é injusta, porque ela não olha adentro, de fato, os detalhes da instituição, etc., etc. Então, essa questão de promover metodologias mais padronizadas, mais conhecimento no mercado de como fazer esses ratings, de quais são os papéis dessas empresas e promover maior transparência sobre esse processo, de fato é importante. Eu não acho tanto por uma questão de greenwashing, mas até um pouco contrário, às vezes, uma percepção errônea de o que são as entidades, porque, por exemplo, a contratação pode ter sido feita lá por um investidor, uma empresa lá na Europa faz uma análise do mercado brasileiro, por exemplo, e olha só algumas informações públicas e, de repente, nem tem muito acesso às informações específicas. Então, acho que, assim, na medida que a gente também pode promover com mecanismos como o da Bolsa, como do Green Bond Transparency Platform, mas também o regulador tem um papel aí de promover
que os investidores, que as entidades tenham essa informação de forma mais estandarizada e mais aberta, eu acho que facilitaria muito, né? Então, assim, para mim, a segunda parte, opinion, sempre é bom, porque é um terceiro que te confirma, tá? Mas mais importante que isso é a metodologia que você use e a transparência de relatorar a informação. Obrigada. Obrigada, Maria. Tem a ver um pouco com a sua resposta, mas o participante queria ouvir a visão da Ivone sobre como são garantidos ou certificados os títulos verdes pela empresa. Tá, obrigada, Daniela. Basicamente, tem várias maneiras para certificar ou classificar um título como um título verde. Por um lado, tem as certificações, tipo certificação de Climate Bonds Initiative, que é uma terceira que, através de outro parceiro, como VideoIris, que foi mencionado pelo Sandro, faz uma avaliação com o alinhamento dos estándares dos diferentes usos de recursos que podem ser certificados por parte do Climate Bonds Initiative. Aí, o importante para a CBI é que é só para os títulos verdes, porque eles só estão olhando os usos de recursos dentro desses temas. Então, se for uma emissão verde, isso é uma opção, mas também para qualquer tipo de emissão, seja verde, social, sustentável, tem diferentes maneiras de fazer uma avaliação externa que dá uma certa segurança mais para o investidor sobre o alinhamento desse título com os padrões internacionais e também o performance do emissor. Então, aí o emissor pode receber essa avaliação externa que ajuda a dar mais uma força nesse nome de título temático em si. Também os emissores que podem criar um framework, que se comprometem a dar um relatório, que fazem essa avaliação externa, fazendo todos esses passos para fazer o título temático, ajuda para respaldar um pouco mais esse título. Então, na verdade, aí tem várias maneiras, mas eu vejo realmente o papel do avaliador externo e avaliação externa como muito importante para assegurar o título de verde, social, sustentável, o que seja. Obrigada. Agradeço, obrigada, Ivone. Agora temos duas perguntas para o Fábio, que foi mencionada na tua apresentação, que o mercado ainda de títulos temáticos no Brasil ainda é um pouco tímido, né? Que ele ainda teria um potencial para um avanço maior. Aí o participante pergunta o que seria esse mercado, né? O que seria um volume expressivo? Você teria uma ideia de grandeza do que a gente poderia considerar como um volume maior e realmente mais maduro dessas emissões. E também se você poderia falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do mercado de carbono. Tá bom. Acho assim, a primeira questão, para ser bem pragmático aqui, eu não sei se existe um número mágico, né? Eu não tenho de cabeça quanto que representa percentualmente, né, os títulos lá fora, por exemplo, a gente usar como referência. Mas fazendo uma conta rápida, eu vou estimar aqui próximo de 800 bilhões de reais no mercado brasileiro o volume de títulos emitidos, né, entre debêntures, CRIs, CRAs, né, que seriam os que naturalmente poderiam ganhar esse selo de bond, né? 800 bi, a gente pode tirar aí 200 bi, que são operações mais, vamos dizer assim, mais direcionadas, vai para a carteira de banco, né? Tem mais cara de operação de crédito do que de mercado de capitais, então vamos ficar com 600 bi. A gente está falando que tem 4 bi de títulos com esse selo hoje, então dá mais ou menos 0,5%. É um número muito tímido, né? Um número pequeno. No entanto, é um número que está, bem ou mal, que está crescendo, né? Então, não sei dizer o que é um número mágico, mas acho que se representar 0,5% mais ou menos, me parece um número muito pequeno, e se tratando de Brasil, né, o potencial que a gente tem pode ser muito mais representativo que isso, né? Então,
não tenho esse número mágico para dar, mas certamente não é 0,5%, é mais do que isso, né? Então, tem potencial para crescer bastante. Com relação ao mercado de carbono, né, eu acho que tirando a questão do CBIO, que eu comentei que é muito específico, né, do mercado é mais restrito, mas a gente tem ouvido algumas discussões, que eu vou falar, acho que não é nada sigiloso, tem saído em jornal, né, eu não sei exatamente qual o grau de maturidade, mas começa pela regulação, né, a discussão começa por ter uma boa regulação, bem amarrada, né, para trazer conforto, enfim, e ter certeza que o mercado vai se desenvolver, ganhar liquidez, etc. Então, a gente tem ouvido aí, tem saído muito em notícia que tem frentes dentro do governo trabalhando numa proposta, num estudo aí para tentar fazer esse desenvolvimento. A não ser precisar exatamente questão de timing, etc., né, porque às vezes é meio difícil, mas a gente sabe que está em discussão, sim. Então, é possível que a gente tenha aí nos próximos meses alguma novidade aí nos próximos meses relativa a esse tema. Obrigada, Fábio. E para o Sandro, chegou uma pergunta aqui, a pessoa queria entender um pouco melhor o quanto o programa, né, de sustentabilidade e essa visão das emissões ESG da empresa poderiam ter um papel de redução do custo de capital da companhia. Então, assim, queria entender se há uma meta específica sobre isso, qual a sua visão com relação ao custo de capital. Bom, essa é uma ótima pergunta. Realmente, isso é um objetivo, um dos objetivos do programa é você também ter essa busca pela redução do custo de capital. A certificação que a gente teve do Green Bonds, a gente conseguiu no início do ano. A gente tem certificação para emissão, mas efetivamente ainda não emitiu. Então, assim, a gente não tem ainda se esse custo de capital dentro do Green Bond será melhor ou não, ou o que a gente tem hoje dentro da nossa estrutura. Mas eu diria que é objetivo, sim, dentro da busca que a empresa tem hoje, né, para o seu investimento previsto dentro do plano estratégico, né, para subsidiar esse investimento, a gente vai precisar buscar o mercado. E essa é uma possibilidade do Green Bonds, né? O outro título temático, a gente também atua muito com a Agenda 2030, então isso é uma possibilidade. Mas eu diria que não tem meta específica hoje, mas é um dos objetivos. Buscar, além da diversificação das fontes de financiamento, mas também uma busca de que essas iniciativas elas tornem a empresa cada vez mais atrativa para os stakeholders, e aí coloca também os agentes financiadores que estão preocupados com o princípio do Equador, com o PRI, e que isso fazer com que a gente tenha um diferencial na hora de taxas de juros e melhorar o nossa estrutura de capital, né? Nosso custo de capital. Então, eu diria que esse é um dos objetivos da iniciativa, sim. Perfeito, obrigada, Sandro, pela resposta. Nós recebemos muitas outras perguntas, né, que infelizmente por a questão de tempo a gente não vai conseguir responder aqui, mas a gente vai entrar em contato com respostas através de e-mail. Eu queria, assim, agradecer, né, em nome de toda a organização, aqui CBM, BID, B3 e SSE Initiative, novamente a todos os palestrantes, a todos os participantes. Acho que foi muito rico, né? A gente tem essa série de 3 webinars, né? O primeiro foi focado mais nas tendências, esse muito na visão ESG, né? Sobre vários aspectos, sobre vários players. E queria aproveitar para convidá-los todos para o próximo. Ainda temos um terceiro, que vai ser dia 9 de setembro, que tem o foco em clima, tá? Em emissões mais voltadas para o green, né? Questão climática. E podem todos já fazer a inscrição, né? Está dentro do mesmo link da série. E agradecer novamente a todos. Obrigada, uma boa tarde e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado, abraço. Obrigada. Tchau. Muito obrigado, Obrigada. um abraço. Tchau. Tchau, tchau.